Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado. Hoje nós lembramos dois apóstolos, São Simão e São Judas. Nós pertencemos à Igreja dos Apóstolos. Os apóstolos são colunas que sustentam a Igreja. Nossa fé é uma fé também sustentada pelo testemunho destas grandes colunas que são os apóstolos. Hoje continuam na Igreja os apóstolos através dos bispos, seus legítimos sucessores, para garantir a pureza da fé na Igreja e a dinâmica eclesial. A Igreja é esse mistério querido por Nosso Senhor, como nós já aludimos nesta semana. Nosso Senhor Jesus Cristo quis a Igreja, uma Igreja hierarquicamente organizada, uma Igreja de comunhão com a doutrina, de comunhão com a Palavra de Deus, de comunhão com o magistério, uma Igreja que é amparada e fortalecida pelo mistério do ressuscitado. A Igreja, ela é necessária na nossa vida para a nossa salvação, para a nossa santificação. E os grandes tesouros da Igreja são os sacramentos. Hoje, quinta-feira, nós recordamos todas as quintas-feiras. É um dia de adoração. Quero agradecer muito a Deus pelas paróquias que hoje estão em adoração o dia todo. E aqui em Formosa, nossa paróquia São Sebastião, que tem adoração 24 horas. Qualquer hora do dia ou da noite você pode ir à paróquia São Sebastião de Formosa e fazer a sua adoração. Caso esteja acontecendo a celebração, o Santíssimo fica exposto na capela do Santíssimo ao lado, enquanto nós ainda não temos uma capela naquela paróquia exclusiva para essa adoração perpétua. Eu conversava com os padres da paróquia São Sebastião, Padre Flauno e Padre Raifran, e eles me asseguravam como que a paróquia cresceu em dinamismo, aumentou seu movimento através dessa piedade eucarística, piedade da adoração ao Santíssimo Sacramento. E hoje tem gente na igreja que critica, mas não é o povo gosta de adorar o Santíssimo. Mas é teólogo, certos pensadores que criticam a sacramentalidade da igreja. Muitos acham que adoração ao Santíssimo, bênção do Santíssimo, a exposição de Nosso Senhor no ostensório, que isso é ufanismo. Não é nada disso. Nosso Senhor é o Rei da igreja e pronto. E Ele quis ficar presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, para que nós pudéssemos comungá-lo e fortalecer as nossas inervaduras eclesiais, as nossas forças de comunhão na igreja, mas também para a nossa santificação. A Eucaristia, ela é uma força para a santificação pessoal de cada um de nós. Oxalá toda a igreja fosse devotada à adoração ao Santíssimo, que todos os sacerdotes pudessem promover a piedade eucarística nas suas paróquias. Nisso nós temos o fundamento impressionante da igreja, fundamentos de coesão da igreja, que se dá através do mistério da Eucaristia, presença real de Jesus, que nos alenta e nos fortalece. A oração é a grande força da igreja. Nós não podemos negar isso. A oração, a adoração são os caminhos que produzem no coração dos crentes a grande certeza e a fortaleza da perseverança nos caminhos de Deus. E nós vamos prosseguindo neste caminho com toda a força e intento de nossas almas e de nossos corações. Nesse dia que nós lembramos estas colunas da igreja, São Simão e São Judas, queremos renovar o nosso amor
pela nossa igreja na qual nós fomos batizados, na qual nós entramos pela porta do batismo, que nos deu acesso à porta dos demais sacramentos e das riquezas dos sinais de nosso Senhor prolongados no tempo pela igreja, pelas mãos dos sacerdotes. Quão importante é a nossa caminhada, a nossa entrega, a nossa vida no coração da nossa igreja. A gente recorda Santa Teresinha neste mês missionário, que dizia: no coração da igreja eu serei o amor. É muito bonito isso. Nós temos que entender essa realidade. A igreja é maior do que nós, é maior do que as pessoas que a compõem. A igreja é o mistério do ressuscitado, que por graça de Deus nós entramos neste mistério pelo santo batismo. Essa alegria da fé, essa alegria de sermos católicos, essa certeza que nós temos da presença de nosso Senhor na igreja, como alento para a nossa caminhada e missão neste mundo, concede-nos o sentido da nossa vida, para não deixar que a nossa interioridade se desande ou desanime nesse caminho nosso de busca da salvação. Vamos ao trecho da palavra de hoje. O Santo Evangelho da missa desta quinta-feira, Lucas 6, 12, 19, no final diz assim: ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Podemos perceber nesta leitura do Evangelho o quanto a pessoa de Jesus contagiava o coração das pessoas. Muitos o buscavam por causa dos milagres, mas através desses milagres, desses sinais, o Senhor Jesus ia tocando o coração do povo para realizar a formatação do novo Israel, do novo povo de Deus, que é a Santa Igreja dele. E nosso Senhor, de forma encantadora, era ovacionado pelas pessoas em busca de uma palavra, de uma cura, de um alento. O mesmo Cristo que andou na Judéia, em Jerusalém, naquelas terras, pregando, semeando a bondade, ele está presente na Eucaristia, presente nos sacramentos, na pessoa do irmão. Cristo ressuscitado vive entre nós. Na Eucaristia, o Espírito Santo nos dá esta unção para celebrarmos a presença de Cristo e adorá-lo. Daí, o Concílio Vaticano II ter colocado, e o Catecismo da Igreja Católica retoma essa temática, que a Eucaristia, ela é o ápice, é o cume da vida cristã. Não podemos pensar a igreja sem Eucaristia. Não podemos pensar a igreja sem o sacerdote que celebra validamente a Eucaristia e traz Cristo até os nossos corações. Eu sempre gosto de repetir aqui que os dois pontos, os dois alvos para serem alcançados pelos dardos do inimigo da igreja é o sacerdócio e a Eucaristia. O demônio sabe e usa ideologias, movimentos, pessoas para destruírem, descomporem a igreja. Daí a gente precisa ter sempre esta preocupação e alerta. O mundo quer destruir a imagem do sacerdócio e da Eucaristia. O mundo quer uma igreja sem sacramento, uma igreja sem hierarquia, uma igreja sem a dimensão apostólica, uma igreja vazia. E nessa nós não vamos cair. A nova era está por trás disso, a nova ordem mundial, a desconstrução da igreja,
como não é possível estabelecer uma nova ordem sem religião, querem organizar aí uma religião globalizada, uma religião estranha, sem os princípios fundamentais da sobrenaturalidade e da transcendência. Querem levar as pessoas a adorar a própria natureza. E a gente começa a perceber como isso tem crescido nos últimos tempos, pessoas devotadas unicamente à natureza. Uma religião ecológica que passa a adorar a criatura e esquece de adorar o Criador. Mas nós vamos resistir, porque Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqueles que velejam contra a igreja morrem, ficam para trás, a igreja já sepultou tanto deles, tantos e tantos. E aqueles que estão dentro da igreja e que começam a velejar nesse rumo, eles também não suportam o calor da verdade e acabam desistindo. Que Cristo Rei triunfe sobre as fraquezas dos homens deste mundo e dele nós possamos receber a graça para a nossa perseverança final. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus, que quiseste estabelecer a sua igreja sob o alicerce dos apóstolos, nós suplicamos, Senhor, a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, pela nossa igreja, pelos nossos trabalhos, pela sua paróquia, prezado ouvinte, pela sua comunidade, no seu grupo pastoral, serviço onde você atua. Que a força apostólica da verdade de Cristo inunde os nossos corações, inunde as nossas comunidades e nos dê a graça da vitória, desta grande vitória. Fica conosco, Senhor, enche os nossos corações de santa alegria e de santa bondade. Assim seja. Amém. Assim como Jesus era tocado pelos doentes que ficavam curados, eu peço agora uma bênção muito especial para todos os doentes e sofredores que acompanham o programa Oração da Manhã. Pela intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, venha sobre você, sua família, sobre a sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Que Deus lhe conceda a boa saúde do corpo e da alma. Não se esqueça de fazer uma visita a Jesus sacramentado nesse dia de quinta-feira. Até amanhã, se Ele nos permitir.